Copini, fala sobre os medos do ego, fala sobre os desejos do ego, fala mais sobre Matrix, fala mais sobre ser livre. Cara, tudo que eu venho falando aqui é sobre os medos do ego, é sobre ser livre, é sobre realmente ter uma vida, sobre se desbloquear disso que você chama de Matrix. Só que eu falo nas entrelinhas, eu falo indiretamente. Como eu vou falar hoje? Por exemplo, eu quero dizer para você hoje que existem 3 grandes dúvidas da nossa vida, e se você for inteligente o suficiente, você vai saber que isso também tem a ver com os medos e os desejos do nosso ego, das máscaras que a gente cria e de tudo que a gente se molda para se encaixar em vários padrões pré-determinados. E que isso não é para ser visto como um vilão, essa Matrix, essas coisas todas não são para ser vistas como vilões que você tem que fugir como se fosse uma criancinha. É para você dominar, como se você fosse um predador. Para isso, você tem que entender as 3 grandes dúvidas da vida. E a primeira dúvida da vida é a dúvida quero, tá? Tudo que você fizer na sua vida, tá? Desde que você nasceu até hoje, ou é motivado por um instinto de sobrevivência, ou é motivado pelo ego, ou é indiretamente motivado pelo instinto de sobrevivência e complementado com o ego, ou indiretamente motivado pelo ego complementado com o instinto de sobrevivência. Eu sei, confundi tudo, mas eu vou explicar. Por exemplo, você é uma criança e você pede proteção da sua mãe, um bebezinho pedindo proteção da sua mãe e chorando por comida. Isso é instinto de sobrevivência. Na sua pré-adolescência você quer conquistar as menininhas porque você sente um desejo sexual enorme, você sente que você está sendo dominado pelo seu próprio pênis e você quer conquistar as menininhas. Metade disso é o ego. Entendeu? E a outra metade é o seu instinto de reprodução, que não deixa de ser um instinto de sobrevivência. O sexo, o desejo sexual é um instinto. Mas aí você cresce e você percebe que é fácil conseguir isso. Só precisa percorrer o caminho certo. Agora, quando chega um ponto em que você quer fazer tudo na sua vida baseado em a opinião que você vai ter das mulheres ou a opinião que você vai ter da sociedade, como por exemplo, você não quer ganhar 20 mil por mês, você quer ganhar 21 mil por mês porque você já é mais bem visto pela sociedade. Porque 21 mil por mês é mais do que 20, mesmo sendo quase a mesma coisa. Só que na prática, ocorre que você vai gastar bem mais do seu tempo, gastar mais energia vital e se estressar muito mais. Então não basta só o que você precisa para viver, precisa também estar bem enquadrado na sociedade, ter uma boa posição na sociedade, ser bem visto, ser bem aceito e ser bem desejado pelas mulheres. É ou não é? Então tudo que você fizer na sua vida, a partir de hoje, você se pergunta se você quer. Então a primeira pergunta é a pergunta eu quero? Por exemplo, você saiu do ensino médio e você está implícito que você tem que entrar para uma faculdade. Está implícito nas regras da sociedade. E você até meio que tem enraizado em você de que você precisa disso para ter um bom futuro, na verdade? Então você se pergunta se aquilo é o certo. Você se pergunta no fundo do seu coração, eu quero fazer isso? Quando você quer, significa que é. Quando você não quer, óbvio, significa que não é. A segunda pergunta, grande pergunta que guia nossas vidas é a pergunta, eu devo fazer isso? Eu devo? Então, e quando você se pergunta, eu devo? E você traz com essa pergunta uma carga negativa. Como quem diz assim, como se você puxasse todo o seu sistema de crenças, todo o seu sistema do que é certo e o que é errado. Por exemplo, na pergunta anterior você pensou se você quer fazer uma faculdade, mas você não quer. Mas para que você não tome decisões burras na sua vida, você vem com a segunda pergunta, eu devo não fazer uma faculdade? E se eu não fizer, o que acontece? O que é certo, o que é errado, conforme o seu sistema de crenças, conforme aquilo que você acredita. E a terceira pergunta que guia a humanidade é a pergunta do eu posso. E essa pergunta é a mais contraditória, porque de um lado ela pode criar limitações em você. Você pode ter um pensamento ultra positivo e pensar que você pode tudo que você quiser. E é ótimo você pensar assim, porque eu concordo com isso. Qualquer pessoa pode qualquer coisa. Tem capacidade de correr atrás, de aprender, de fazer, enfim. Mas a questão não é essa. A questão é o esforço que aquilo demanda para fazer uma determinada coisa.
Por exemplo, o Joãozinho tem um sonho, o sonho de ser piloto de helicóptero. Ele pode ser piloto de helicóptero? Ele pode, qualquer pessoa pode, mas ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que conseguir dinheiro, enfim. Pode? Pode. Mas a questão é, compensa? Será que aquilo não é um desejo ilusório? Será que toda a energia que ele vai ter que gastar ao longo do processo vai compensar? Ou será que o que ele quer mesmo é o processo? Ou ele quer somente o resultado final e quer eliminar o processo? Você entende como essas perguntas são poderosas? Se você começa a se perguntar isso para si mesmo e começa a ouvir o que o seu subconsciente tem a dizer, o que a sua intuição tem a dizer, aí não tem erro, você tem um caminho na sua vida e você vai saber o que você quer, sem precisar perguntar para os outros, sem ficar indeciso. Eu quero? Eu devo? Eu posso? Essas são as 3 perguntas que guiam a humanidade. Não no sentido negativo, mas no sentido de que você deve usá-las para guiar a si mesmo, sem que o seu ego guie você, sem que a sua mente guie você, mas o seu eu guie você. Deixe um like no vídeo se você entendeu, deixe um comentário e já sabe, né? Quer participar da Alpha Life Premium? Tem muita coisa nova lá. É só clicar no link na descrição e analisar se isso vale a pena para você ou não.